Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e no vídeo de hoje nós vamos criar um filtro interativo que vai permitir que você faça o filtro de uma tabela com base no que você digita numa célula. Vamos vir aqui para a nossa planilha e aqui eu tenho uma tabela de produtos de uma loja de calçados. Então eu tenho aqui bota, coturno, sandália, tênis, entre outros calçados, e eu gostaria de, conforme eu digito alguma palavra, ele faça o filtro dessa tabela. Então eu vou criar aqui uma célula que eu vou chamar ela de busca, tá? E essa célula aqui abaixo, eu vou deixar ela para ser a minha célula onde eu vou digitar o valor que eu quero fazer a minha busca. Vou selecionar aqui. E agora eu vou copiar esse cabeçalho e vou colar ele aqui embaixo para que eu possa replicar as informações aqui como se eu fizesse o filtro. Então a tabela principal você pode deixar oculto em algum local e aqui você vai somente trazer a sua busca. Para fazer a busca a gente vai utilizar a função filtro, então eu vou entrar aqui com a função igual a filtro. A função filtro ela pede para mim uma matriz e quais são, né, os critérios que eu vou trabalhar para fazer essa filtragem. A matriz eu vou utilizar essa tabela, lembrando que essa tabela ela já está formatada como tabela para mim no Excel, né, naquela questão de inserir tabela. E aí se eu digitar aqui tabela, ele vai trazer a opção aqui tabela 1, que é justamente a tabela de produtos. Então eu vou selecionar a tabela 1, porque é ela que eu vou estar filtrando, ponto e vírgula, e agora ele vai falar o que eu desejo incluir nessa minha filtragem, né? Aqui nós vamos trabalhar com a função esquerda para que eu possa comparar os caracteres que estão sendo digitados no meu campo de busca com os caracteres que eu tenho à esquerda da descrição dos meus produtos, ok? Então eu vou colocar aqui esquerda. Ele vai pedir quais são os critérios, né? O primeiro critério, qual que é o texto? Que texto é esse? O texto que eu estou fazendo a verificação à esquerda. Então eu vou utilizar aqui a tabela, novamente, a referência da tabela, né, que é a minha tabela de produtos, e com o colchetes eu vou abrir para enxergar quais são os campos possíveis que eu posso fazer essa verificação. Aqui eu tenho o código, a descrição e o preço. Eu vou trabalhar com a descrição, que é onde que está aqui, né, bota, coturno, sandália. Então eu vou utilizar a descrição, vou fechar o meu colchete, e aqui eu já tenho então o texto a ser verificado, ponto e vírgula. Agora, quantos caracteres à esquerda eu quero remover, ele vai ser a mesma quantidade de caracteres que eu tiver digitado no campo de busca. Então, para fazer isso, eu posso simplesmente contar quantos caracteres eu tenho no campo de busca, utilizando a função numCharact, que é a função que vai contar o número de caracteres, né? Então, a função numCharact é simplesmente eu selecionar a célula que eu quero fazer essa verificação, nesse caso, essa célula F3, vou fechar o meu parênteses, fecho meu parênteses e eu passo aqui esse argumento então do numCharact. Fecho o meu parênteses da função esquerdo. Então eu já tenho que a minha matriz ela vai ser filtrada de acordo com a esquerda da quantidade de caracteres, né, da minha descrição, tendo ela que ser igual ao valor que eu estou digitando nesse campo busca, que é o meu F3. Eu vou dar aqui o ponto e vírgula, e aí ele tem um último critério aqui opcional, né, que a função filtro tem, é no caso se esse valor for vazio, que informação que eu retorno para o usuário. Então eu vou colocar aqui como não encontrado. Vamos por aqui não encontrado, vou fechar minha aspa duplas, fecho meu parênteses e dou um Enter. Olha só, ele não tem nenhum texto aqui, então ele carregou todos os itens da tabela, porém se eu digitar aqui bota e dar um Enter, ele trouxe para mim somente as botas da minha tabela. Se eu colocar aqui como sandália, olha só, dá um Enter, ele já traz. Se eu colocar sand, sem terminar a palavra sandália e dar um Enter, ele também já faz essa busca. E isso é legal. Então eu posso pôr aqui ras, por exemplo, ele trouxe as rasteirinhas. Mas olha só, eu preciso digitar na minha célula, tá? Raste, por exemplo, e dar um Enter para que aí sim ele faça a atualização da fórmula. Se eu colocar aqui, por exemplo, tênis, e dar um Enter, depois que eu dou Enter, aí sim ele está atualizando a minha tabela. Existe uma forma também de a gente fazer isso um pouco mais interativo, que é conforme vai sendo digitado, o Excel vai fazendo essa filtragem. Porém, para isso, a gente vai ter que usar um recurso do Visual Basic. Eu vou vir aqui na opção de desenvolvedor e vou inserir aqui um campo de texto, olha só, um campo do controle ActiveX, né? Tem duas opções, que é o controle de formulário que está acima e esse ActiveX que eu dependo de macros para funcionar eles. Então eu vou colocar esse campo de texto, vou arrastar ele aqui. Esse campo de texto eu vou dar dois cliques em cima dele e ele vai abrir aqui as propriedades do Visual Basic referente a esse campo, tá? E eu vou buscar aqui nas minhas propriedades, né? Vou subir aqui um pouco para a gente ver. Eu vou buscar aqui nas propriedades um campo chamado link. Vamos procurar aqui chamado Linked Cell. É esse campo que eu vou linkar a uma célula. No caso, a minha célula que eu estou buscando é o F3. Então a gente vai digitar o F3 aqui nesse Linked Cell e vou fechar essa tela. Agora eu tenho aqui esse tênis. Um outro detalhe importante, toda vez que a gente adiciona esse tipo de elemento aqui do ActiveX,
eu só consigo manipular ele se esse campo aqui, se essa opção de modo de design estiver habilitada. Olha só, se eu habilitar ela, eu consigo manipular. Se eu desmarcar essa opção, eu já não consigo mais mexer nesse campo. Então eu vou clicar nele aqui, vou deixar ele posicionado e vou remover aqui agora o modo de design. E se eu digitar aqui agora, qualquer coisa, olha só, conforme eu estou digitando, ele está apagando ali na minha célula F3. Isso é legal porque conforme eu digito, ele já atualiza a tabela como um todo. Então se eu coloco aqui o S, ele traz já sandálias e escarpã. E se eu colocar mais uma letra como A, ele trouxe somente as sandálias. Se eu colocar o T, ele vai trazer o tênis e assim por diante, você vai conseguindo ter o seu filtro dinâmico. Certo, pessoal? E se você gostou desse conteúdo e ele te ajudou de alguma forma, eu convido você a se inscrever no nosso canal, deixa like, compartilha com o pessoal e também vou deixar na descrição desse vídeo o link para o nosso curso de Excel completo. Até a próxima!